Josué, capítulo 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi assim que eu o ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Então Josué deu ordens aos chefes do povo, dizendo: Passem pelo meio do arraial e ordenem ao povo, dizendo: Preparem a comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar este Jordão, para que entrem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá para que tomem posse dela. Josué falou aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembre-se do que Moisés, servo do Senhor, ordenou a vocês, dizendo: O Senhor, seu Deus, está dando descanso a vocês e lhe dará esta terra. Que as mulheres de vocês, as crianças e o gado fiquem na terra que Moisés lhes deu deste lado do Jordão. Mas vocês, todos os valentes, passarão armados na frente de seus irmãos e os ajudarão, até que o Senhor conceda descanso aos irmãos de vocês, como deu descanso a vocês, e eles também tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, lhe dá. Depois vocês poderão voltar e tomar posse da terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu por herança, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Eles responderam a Josué: Tudo que você nos ordenou faremos, e aonde quer que você nos enviar iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a você. Então somente esteja com você o Senhor, seu Deus, como esteve com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as ordens que você der e não obedecer às suas palavras em tudo que você lhe ordenar será morto. Então somente seja forte e corajoso. Capítulo 2. Da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, dizendo: Vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó: Eis que essa noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: Traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher que havia escondido os 2 homens respondeu: É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se forem depressa atrás deles, ainda os alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que leva aos vales do Jordão. E depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi onde eles estavam no terraço e lhes disse: Bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós,
e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E agora jurem pelo Senhor que, assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai, e que me darão um sinal certo de que conservarão a vida de meu pai e de minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo o que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Então os homens lhe disseram: a nossa vida responderá pela de vocês, se vocês não denunciarem esta nossa missão. E quando o Senhor nos der essa terra, usaremos de bondade e de fidelidade para com você. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída sobre a muralha da cidade. E disse a eles: vão para o monte, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá durante 3 dias, até que eles voltem, e depois sigam o seu caminho. Os homens lhes disseram: estaremos desobrigados deste seu juramento que vocês nos fez jurar, se quando entrarmos nessa terra você não amarrar este cordão de fio de escarlate na janela por onde você nos fez descer. E se você não reunir em sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, a toda a família de seu pai, quem sair para fora da porta da casa será responsável pelo que lhes acontecer, e nós seremos inocentes. Mas se alguém puser a mão em alguém que estiver com você dentro de casa, nós seremos responsáveis. E se você denunciar esta nossa missão, estaremos desobrigados do juramento que você nos fez jurar. E ela disse: que seja assim como vocês disseram. Então Raabe os despediu e eles se foram. E ela amarrou o cordão de escarlate na janela. Os espias foram e chegaram ao monte, e ficaram lá durante 3 dias, até que os perseguidores voltaram a Jericó, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim os 2 homens voltaram, desceram do monte, passaram o rio, e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué: certamente o Senhor entregou toda essa terra em nossas mãos, e todos os seus moradores estão se derretendo de medo por causa de nós. Capítulo 3. Josué se levantou de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixe uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Dessa forma vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Também falou aos sacerdotes, dizendo: levantem a arca da aliança e passem adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam que, como estive com Moisés, assim estarei com você. Portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali. Então Josué disse aos filhos de Israel: venham cá e ouçam as palavras do Senhor seu Deus. Josué continuou: nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que sem falta expulsará de diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. E agora escolham 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo.
Quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima, e se amontoarão. Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante todo o tempo da colheita, as águas que vinham de cima pararam de correr, levantaram-se no montão numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as águas que desciam ao mar da Araba, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Capítulo 4. Quando todo o povo tinha passado o Jordão, o Senhor falou com Josué, dizendo: Escolham 12 homens do meio do povo, um de cada tribo, e ordenem que tirem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados, e que levem essas pedras e as depositem no lugar em que vocês irão passar a noite. Então Josué chamou os 12 homens que havia escolhido dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: Passem adiante da arca do Senhor seu Deus, até o meio do Jordão. Cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vocês. E no futuro, quando seus filhos perguntarem: O que significam essas pedras para vocês? Respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Os filhos de Israel fizeram como Josué havia ordenado e levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. E levaram-nas consigo ao lugar onde passariam a noite e as depositaram ali. Josué também levantou 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde ficaram parados os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e essas pedras estão ali até o dia de hoje, porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo o que o Senhor, por meio de Moisés, havia ordenado a Josué que falasse ao povo, e o povo se apressou e passou. Quando todo o povo tinha passado, a arca do Senhor e os sacerdotes também passaram à vista de todo o povo, passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados, na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, as campinas de Jericó. Naquele dia o Senhor engrandeceu Josué na presença de todo o Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como o havia respeitado Moisés. O Senhor disse a Josué: Ordene aos sacerdotes que estão levando a arca do testemunho que saia do Jordão. Então Josué ordenou aos sacerdotes, dizendo: Saia do Jordão. Quando os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor saíram do meio do Jordão, e as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e corriam como antes sobre todas as suas ribanceiras. O povo subiu do Jordão no dia 10 do primeiro mês, e acamparam em Gilgal, no lado leste de Jericó. E foi em Gilgal que Josué levantou as 12 pedras que haviam tirado do Jordão. E Josué disse aos filhos de Israel: Quando no futuro os filhos perguntarem a seus pais o que significam estas pedras, expliquem aos filhos de vocês, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o Senhor, o seu Deus, fez com o Mar Vermelho, que ele secou diante de nós até que tivéssemos passado, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor, seu Deus, todos os dias. Capítulo 5.
Quando todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão a oeste, e todos os reis dos cananeus que estavam junto ao mar ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivéssemos passado, o coração deles se derreteu de medo e ficaram desanimados por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e passe de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão por que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, tinham morrido pelo caminho no deserto, porque todo o povo que saiu do Egito estava circuncidado. Mas a nenhum deles que havia nascido no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado, porque os filhos de Israel andaram 40 anos pelo deserto, até desaparecer toda a nação, a saber, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que não os deixaria ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs os filhos deles, e a estes Josué circuncidou. Estavam incircuncisos, porque não circuncidaram no caminho. Depois que toda a nação foi circuncidada, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Por isso aquele lugar foi chamado de Gilgal até o dia de hoje. Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram do fruto da terra. Esse mesmo dia comeram pães sem fermentos e cereais tostados. Um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou, e os filhos de Israel não mais o tiveram, mas naquele ano comeram do que foi colhido na terra de Canaã. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: não sou nem uma coisa nem outra. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e lhe disse: que diz meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. Capítulo 6. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto, a muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse: levem a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: avancem e rodeiem a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué havia falado ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e trocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca e as trombetas soavam continuamente. Mas Josué tinha dado ordens ao povo dizendo: não gritem nem façam ouvir a sua voz. Não digam palavra sequer, até o dia em que eu disser: gritem, então vocês gritarão.
Assim Josué fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez, depois voltaram ao arraial e ali pernoitaram. Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor, iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam a cidade outra vez, a cidade, e voltaram para o arraial, e assim fizeram durante 6 dias. No sétimo dia, madrugaram ao romper da manhã e, na mesma maneira, rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E aconteceu que na sétima vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo: gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Porém a cidade será condenada, ela e tudo o que nela houver. Somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trairiam confusão a ele. Porém, toda a prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Assim o povo gritou, e os sacerdotes trocaram as trombetas. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força. As muralhas ruíram, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Destruíram totalmente a fio de espada tudo o que havia na cidade, tanto homens como mulheres, tanto jovens como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Então Josué disse aos 2 homens que espiaram a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com tudo o que ela tiver, como vocês juraram a ela. Então os jovens, os espias, entraram e tiraram Raabe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e tudo o que ela possuía. Tiraram também toda a sua parentela e a acamparam fora do arraial de Israel. Porém queimaram a cidade e tudo o que havia nela, tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa de seu pai e tudo o que ela possuía. E Raabe ficou morando no meio de Israel até o dia de hoje, porque escondeu os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar Jericó. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lançará os seus alicerces, e à custa do filho mais novo lhe colocará aos portões. Assim, o Senhor estava com Josué e a fama dele se espalhou por toda a terra. Capítulo 7. Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Avém, a leste de Betel. Ele falou dizendo: vão e espiem a terra. Os homens foram e espiaram a cidade e voltaram a Josué e lhe disseram: não é necessário que vá todo o povo. Bastam uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram os 36 deles e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciões de Israel, e puseram pó sobre a cabeça, e Josué disse: Ah, Senhor Deus, por
que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregarem nas mãos dos amorreus para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos condenados em ficar do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isto, nos cercarão e apagarão nosso nome da face da terra. E então que farás o teu grande nome? Então o Senhor disse a Josué: Levante-se, porque você está assim prostrado sobre o seu rosto. Israel pecou. Quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel estava condenado à destruição. Não continuarei com vocês se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Levante-se, santifique o povo e diga: santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vocês se apresentarão, segundo as suas tribos, e a tribo que o Senhor designar por sorteio se apresentará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se apresentará por casas, e a casa que o Senhor designar se apresentará o homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo que tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e cometeu um ato infame em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez com que Israel se apresentasse, segundo as suas tribos, e a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Ele fez com que se apresentasse a tribo de Judá, e a família indicada foi a dos Zeraitas. Fez com que se apresentasse a família dos Zeraitas, homem por homem, e a casa indicada foi a de Zabde, e fazendo com que se apresentasse a casa de Zabde, homem por homem, o indicado foi Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a ele. E conte-me agora o que foi que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, uns 2,5 kg de prata e uma barra de ouro pesada mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim. E eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda de Acã, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata estava por baixo. Tiraram aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as colocaram diante do Senhor. Então Josué e todo o Israel com ele pegaram Acã, filho de Zera, e a prata, a capa, a barra de ouro, os filhos e as filhas dele, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas e a sua tenda e tudo o que ele tinha, e os levaram para o vale de Acor. Josué disse a Acã: porque você trouxe esta calamidade sobre nós, o Senhor hoje trará calamidade sobre você. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, ainda os queimou. E levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, por isso aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Capítulo 8. O Senhor disse a Josué: não tenha medo, nem fique assustado. Leve com você toda a gente de guerra. Prepare-se e marche contra a cidade de Ai. Eis que entreguei em suas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Você fará com que a cidade de Ai e com o seu rei o que fez com Jericó e com o seu rei, exceto que desta vez vocês poderão saquear os seus despojos e o seu gado. Ponha emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué se preparou com toda a gente de guerra para marchar contra a cidade de Ai. Josué escolheu 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes uma ordem dizendo:
ponham-se de emboscada contra a cidade, por detrás dela. Não se distancie muito da cidade e todos estejam alertas. Eu e todo o povo que estava comigo nos aproximaremos da cidade, e quando eles saírem contra nós, como da primeira vez, fugiremos deles. Vamos deixar que saiam atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: estão fugindo de nós como da primeira vez. Assim fugiremos deles. Então vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade, porque o Senhor, o seu Deus, entregará a cidade nas mãos de vocês. Depois de tomar a cidade, ponham fogo nela, façam segundo a palavra do Senhor. Vejam bem, é isto que estou ordenando a vocês. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, a oeste da cidade de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Josué se levantou de madrugada, convocou o povo e marcharam ele e os anciões de Israel diante do povo contra a cidade de Ai. Marcharam também todos os homens de guerra que estavam com ele. Aproximaram-se e chegaram em frente da cidade e acamparam do lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e a cidade de Ai. Josué reuniu uns 5.000 homens e os pôs entre Betel e Ai, em emboscada a oeste da cidade. Assim foi disposto o povo, todo o acampamento ao norte da cidade e a emboscada a oeste dela. E naquela noite Josué foi até o meio do vale. E aconteceu que, ao ver isso, o rei da cidade de Ai e os homens daquele lugar se apressaram e, levantando-se de madrugada, saiu de ao encontro a Israel a batalha diante das campinas, porque o rei não sabia que uma emboscada estava armada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel fizeram de conta que estavam sendo derrotados por eles e fugiram pelo caminho do deserto. Por isso todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir, e perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, todos saíram atrás dos israelitas. Deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Então o Senhor disse a Josué: estenda na direção da cidade de Ai a lança que você tem na mão, porque entregarei a cidade nas suas mãos. E Josué estendeu a sua lança na direção da cidade. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram, e apressaram-se e puseram fogo nela. Quando os homens da cidade de Ai se viraram para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para um lado nem para o outro, porque o povo que fugia para o deserto se voltou contra os que os perseguiam. Quando Josué e todo Israel viram que a emboscada havia tomado a cidade e que a fumaça da cidade subia, voltaram e atacaram os homens de Ai. Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte, outros de outra, e os atacaram de tal maneira que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Porém o rei da cidade de Ai foi capturado com vida e levado a Josué. Quando os israelitas acabaram de matar todos os moradores da cidade de Ai no campo e no deserto onde os tinham perseguido, e todos tinham caído a fio de espada e já estavam mortos, todo Israel voltou à cidade de Ai e a passaram a fio de espada. Os que morreram naquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores da cidade de Ai, porque Josué não retirou a mão que havia estendido com a lança até haver destruído totalmente os moradores da cidade. Os israelitas saquearam para si o gado e os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor que havia ordenado a Josué. Então Josué pôs fogo na cidade de Ai e a reduziu para sempre a um montão, a ruínas até o dia de hoje. Enforcou o rei da cidade de Ai numa árvore e o deixou ali até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram o cadáver da árvore e o jogaram na entrada do portão da cidade. E sobre ele levantaram um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel, segundo o que está escrito na lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, que não tinha sido trabalhadas com instrumentos de ferro. Sobre esse altar ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Ali Josué escreveu:
em pedras uma cópia da lei de Moisés que este já havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, tanto estrangeiro como naturais, com os seus anciões, os seus chefes e os seus juízes estavam de um e de outro lado da arca, diante dos sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Metade deles se postou em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado anteriormente para que o povo de Israel fosse abençoado. Depois Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés havia ordenado que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Capítulo 9. Todos os reis que estavam do lado oeste do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande até o Líbano, ficaram sabendo disso. Eram os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Então eles se ajuntaram de comum acordo para guerrear contra Josué e contra Israel. Mas os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, usaram de astúcia. Foram e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rasgados e cheios de remendos, calçando sandálias velhas e remendadas e vestindo roupas velhas. E todo o pão que traziam para comer era seco e bolorento. Foram a Josué no arraial de Gilgal e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante e queremos que vocês façam uma aliança conosco. Mas os homens de Israel responderam aos heveus: talvez vocês morem aqui perto, como podemos fazer uma aliança com vocês? Então disseram a Josué: somos seus servos. Mas Josué perguntou: quem são vocês, de onde vêm? Eles responderam: estes seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, seu Deus, pois ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito, e tudo o que fez com os 2 reis dos amorreus que estavam do outro lado do Jordão, a saber, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso, os nossos anciões e todos os moradores da nossa terra nos disseram: levem com vocês alimentos para a viagem e vão ao encontro deles dizendo: somos seus servos, façam uma aliança conosco. Este nosso pão nós pegamos em nossas casas quando ainda estava quente, no dia em que saímos para vir falar com vocês, e agora aqui está ele, já seco e bolorento. Estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, mas agora já estão rasgados. E estas nossas roupas e estas nossas sandálias já envelheceram por causa da longa viagem. Então os israelitas aceitaram os alimentos deles e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes poupar a vida, e os chefes da congregação confirmaram isso com juramento. Ao fim de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, souberam que eram seus vizinhos e que moravam perto deles. Pois partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia, e a cidade deles eram Gibeão, Sefira, Beerote e Quiriate-Jearim. Os filhos de Israel não os atacaram, porque os chefes da congregação lhes haviam jurado pelo Senhor Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmurou contra os chefes. Então todos os chefes disseram a toda a congregação: nós juramos a eles pelo Senhor Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Isso, porém, lhes faremos, vamos deixá-los viver, para que não venha grande ira sobre nós por causa do juramento que lhes fizemos. E os chefes acrescentaram: deixe que vivam. E assim eles se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os chefes lhes tinham dito. Josué chamou os gibeonitas e lhes disse: por que vocês nos enganaram dizendo que moravam bem longe de nós, quando na verdade moram aqui perto? Agora vocês estão sob maldição e entre vocês nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então eles responderam a Josué: é que foi anunciado a estes seus servos como certo que o Senhor seu Deus havia ordenado ao seu servo Moisés,
que lhe desse toda esta terra e destruísse todos os seus moradores diante de vocês. Tememos muito pela nossa vida por causa de vocês, e foi por isso que fizemos aquilo. Eis que estamos nas suas mãos, trate-nos segundo lhe parecer bom e reto. Josué fez como tinha dito e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia Josué os fez achadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Capítulo 10. Quando Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué havia tomado a cidade de Ai e a destruído totalmente, fazendo com Ai e com o seu rei o mesmo que havia feito com Jericó e com o seu rei, e que os moradores de Gibeão tinham feito paz com os israelitas e estavam no meio deles, ficou com muito medo, porque Gibeão era uma cidade grande, tão grande como uma das cidades reais e ainda maior do que Ai. E todos os seus homens eram valentes. Por isso Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: venham até aqui e me ajudem, vamos atacar Gibeão, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se juntaram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Eles e todas as suas tropas vieram e acamparam junto a Gibeão e atacaram a cidade. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não deixe de ajudar estes seus servos, venha depressa até aqui. Livre-nos e ajude-nos, pois todos os reis dos amorreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então Josué partiu de Gilgal, ele e todo o exército com ele e todos os valentes, e o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles poderá resistir a você. Josué os atacou de surpresa, porque tinha marchado durante toda a noite saindo de Gilgal. O Senhor fez com que eles entrassem em pânico diante de Israel e os derrotou completamente em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. E aconteceu que, enquanto eles fugiam de Israel na descida de Bet-Horon, o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca, e morreram. Mas foram os que morreram pela chuva de pedras do que os que foram mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e na presença dos israelitas ele disse: Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim estendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou ao arraial em Gilgal, e todo Israel foi com ele. Aqueles 5 reis fugiram e se esconderam numa caverna em Maquedá. E foi dito a Josué: os 5 reis foram achados, estão escondidos numa caverna em Maquedá. Então Josué disse: rolem grandes pedras até a entrada da caverna e ponham junto a ela alguns homens para que fiquem vigiando. Mas vocês não se detenham, persigam os seus inimigos e matem os que vão ficando para trás. Não os deixem entrar nas cidades deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, já os entregou nas mãos de vocês. Quando Josué e os filhos de Israel acabaram de derrotá-los completamente até consumi-los, e os que conseguiram escapar tinham entrado nas cidades fortificadas, todo o povo voltou em paz para junto de Josué, no acampamento de Maquedá, e não houve ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Depois Josué disse: abram a entrada da caverna e tragam para mim aqueles 5 reis que lá se encontram. Eles fizeram assim, e da caverna lhe trouxeram os 5 reis, o rei de Jerusalém, o de Hebrom, o de Jarmute, o de Laquis e o de Eglon.
Quando os reis foram trazidos a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: Venham e ponham o pé sobre o pescoço destes reis. E eles foram e puseram os pés sobre o pescoço deles. Então Josué disse aos capitães do exército: Não tenham medo, nem fiquem assustados. Sejam fortes e corajosos, porque assim o Senhor fará com todos os seus inimigos contra os quais vocês lutarem. Depois disso, Josué matou os reis e os pendurou em 5 árvores. E eles ficaram pendurados ali até a tarde, ao pôr do sol. Josué ordenou que os tirassem das árvores e lançaram-nos na caverna onde se haviam escondido. Na entrada da caverna puseram grandes pedras que estão lá até o dia de hoje. No mesmo dia, Josué tomou a cidade de Maquedá e a feriu à espada, bem como ao seu rei, destruiu-os totalmente e todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez com o rei de Maquedá o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele foi de Maquedá até Líbina e atacou a cidade. E o Senhor a entregou nas mãos de Israel, tanto a cidade como o seu rei, e a feriu à espada, ela e todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez com que o rei o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele foi de Líbina até Laquis, cercou a cidade e atacou. E o Senhor entregou Laquis nas mãos de Israel, que no dia seguinte a tomou e a feriu à espada, a ela e a todos os que nela estavam, conforme tudo o que havia feito com Líbina. Hurão, rei de Gezer, saiu para ajudar Laquis, porém Josué o derrotou, a ele e ao seu povo, sem deixar nem sequer um. E Josué e todo Israel com ele foi de Laquis a Eglon, cercaram a cidade e a atacaram, e no mesmo dia tomaram e a feriram à espada, e destruíram totalmente os que nela estavam, conforme tudo o que havia feito com Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele foi de Eglon a Hebrom, e guerrearam contra ela. Tomaram a cidade e a feriram à espada, tanto o seu rei como todas a sua cidade e todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um, conforme tudo o que havia feito em Eglon. Josué executou a condenação contra ela e contra todos os que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele voltou, atacou Debir, e tomou a cidade com o seu rei e todas as suas cidades, e as feriu à espada. Todos os que nela estavam destruiu-os totalmente, sem deixar nenhum sequer, como havia feito com Hebrom, com Líbina, o seu rei também fez com Debir e o seu rei. Assim Josué conquistou toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, a Céfela e as descidas das águas, e derrotou todos os seus reis. Destruiu tudo o que tinha fôlego de vida, sem deixar nem sequer um, como o Senhor, o Deus de Israel, havia ordenado. Josué os derrotou desde Cades Barneia até Gaza, bem como toda a terra de Gozém até Gibeão. E de uma só vez Josué venceu todos estes reis e tomou as suas terras, porque o Senhor, o Deus de Israel, lutava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. Capítulo 11. Quando Jabim, rei de Azor, ouviu isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, ao rei de Sinron, ao rei de Axaf, e aos reis que estavam na região montanhosa ao norte, na Arábia, ao sul de Quinerete, na Cefela, em Nafate-Dor, do lado do mar, aos cananeus do leste e do oeste, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus, nas montanhas, e aos heveus ao pé do Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo, em multidão como a areia que está na praia do mar, e também muitos cavalos e carros de guerra. Todos estes reis se ajuntaram, vieram e acamparam junto às águas de Merom para lutar contra Israel. O Senhor disse a Josué: Não tenha medo deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os entregarei todos mortos aos filhos de Israel. Você mutilará os cavalos deles e queimará os seus carros de guerra. Josué e todos os homens de guerra com ele avançaram de surpresa contra eles junto às águas de Merom e as atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os atacou e perseguiu até a grande Sidom.
e até Misrefote-Maim, e até o vale de Mispa, ao leste. Os israelitas os mataram sem deixar nem sequer um. Josué fez com eles como o Senhor lhes havia ordenado. Mutilou os cavalos deles e queimou os seus carros de guerra. Nesse mesmo tempo, Josué voltou, tomou Azor e feriu a espada o seu rei, porque naquela época Azor era a capital de todos esses reinos. Mataram a espada todos os que nela estavam e a destruíram totalmente. Ninguém sobreviveu. E a cidade de Azor foi queimada. Josué tomou todas estas cidades e foram os seus reis. Matou todos, destruindo-os totalmente, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Mas os israelitas não queimaram as cidades que estavam sobre as colinas, exceto Azor, que Josué queimou. Os israelitas saquearam para si todos os despojos dessas cidades e também o gado. Porém mataram à espada todas as pessoas até que as destruíram. Ninguém sobreviveu. Como o Senhor havia ordenado a Moisés seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nem uma só palavra deixou de cumprir de tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a terra de Gozém, a Safela, a Araba e a região montanhosa de Israel com as suas planícies, desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também venceu todos os seus reis e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, a não ser os heveus, moradores de Gibeão. Todas as demais foram tomadas por meio de guerra, porque do Senhor vinha o endurecimento de seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não se tivessem piedade alguma, pelo contrário, fossem totalmente destruídos como o Senhor havia ordenado a Moisés. Naquele tempo, Josué foi e eliminou os Anaquins da região montanhosa de Hebrom, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos Anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, Gate e Asdod permaneceram alguns. Assim Josué tomou toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu a terra em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Capítulo 12. Estes são os reis da terra que os filhos de Israel derrotaram, e de cujas terras se apossaram do outro lado do Jordão, na direção do leste, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon e toda a planície do leste. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom e dominava desde Aroer, que está à beira do vale de Arnon, e desde o meio do vale e a metade de Gileade, até o ribeiro de Jaboque, limite dos filhos de Amon, desde a campina até o mar de Quinerete, para o leste até o mar da campina, ao mar salgado para o leste pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul abaixo das encostas do monte Pisga. Também derrotaram Og, rei de Bazã, um dos remanescentes dos Refaíns que morava em Astarote e em Edrei. Ele dominava no monte Hermon, em Salca, e em toda a Bazã, até as fronteiras dos Gesuritas e dos Maacatitas, e metade de Gileade até a fronteira de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel os derrotaram. E Moisés, servo do Senhor, deu esta terra como propriedade aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Estes são os reis da terra que Josué e os filhos de Israel derrotaram desde o lado do Jordão, na direção oeste, desde Baal-Gade, do vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe a Seir, e cuja terra Josué deu como propriedade às tribos de Israel, segundo as suas divisões, a saber, o que havia na região montanhosa, na Cefalé, na Araba, nas cidades das águas, no deserto e no Neguebe, onde estava o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu, o Jebuseu, o rei de Jericó, o rei Ai,
que está ao lado de Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Orma, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapua, o rei de Éfer, o rei de Afeca, o rei de Lasaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Simron, Meron, o rei de Axaf, o rei de Taanac, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joquineão do Carmelo, o rei de Dor em Nafate-Dor, o rei de Goim em Gilgal e o rei de Tirza, ao todo 31 reis. Capítulo 13. Josué era bem idoso e o Senhor lhe disse: Você já é bem idoso e ainda ficou muita terra para ser conquistada. Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda a Gesur, desde Sior, que está diante do Egito, até o limite de Ecrom para o norte, que se considera como dos cananeus. 5 governantes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, o de Askelon, o de Gate e o de Ecrom, e os heveus ao sul, além de toda a terra dos cananeus e Meara, que é dos sidônios, até a Feca nas fronteiras dos amorreus, e ainda a terra dos gibleus e todo o Líbano para o leste, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon até a entrada de Ramate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Mesrefote-Maim, todos os sidônios, eu os expulsarei de diante dos filhos de Israel. Reparta, pois, a terra por herança a Israel, como ordenei a você. Distribua agora a terra por herança às 9 tribos e a meia tribo de Manassés. Com a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança do outro lado do Jordão, para o leste, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor, começando com Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mas a cidade que está no meio do vale, todo o planalto de Mebeda até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até a fronteira dos filhos de Amon, e Gileade, o território dos Jesuritas e dos Maacatitas, todo o monte Hermon e toda a Bazã até Salca, todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote, e em Edrei, que ficou do resto dos Refaíns, o qual Moisés derrotou e expulsou. Porém os filhos de Israel não expulsaram os Jesuritas, nem os Maacatitas. Pelo contrário, Jesur e Maacate permaneceram no meio de Israel até o dia de hoje. Foi somente a tribo de Levi que Moisés não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor, Deus deu a Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Moisés deu herança à tribo dos filhos de Rubem, segundo as suas famílias, começando seu território com Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mais a cidade que está no meio do vale e todo o planalto até Mededa, Esbom e todas as suas cidades que estão no planalto de Bom, Bamote Baal e Bet-Baal Meon, Jaza, Kedimote, Mefate, Kiriat Zibma, Zeret Sar, no monte do vale, Bet-Peor, as encostas do monte Pisga e Bet-Gesimote, e todas as cidades do planalto, todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés derrotou, bem como os príncipes de Midian, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, príncipes de Seom, moradores da terra. Além de outros que foram mortos, os filhos de Israel também mataram à espada Balaão, filho de Beor, o adivinho, a fronteira dos filhos de Rubem, ao Jordão e as suas imediações. Esta é a herança dos filhos de Rubem, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. Moisés deu herança à tribo de Gade, a saber, a seus filhos, segundo as suas famílias,
O seu território incluía Jazer, todas as cidades de Gileade e metade da terra dos filhos de Amon até Aroer, que está diante de Rabá, desde Esbom até Ramate Mispa e Betonim, e desde Maanaim até o limite de Debir, e no vale Bet-Ará, Bet-Nindá, Sucote e Zafon, o resto do reino de Seom, rei de Esbom, mas o Jordão e suas imediações até a extremidade do mar de Quirenete, do outro lado do Jordão na direção do leste. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. Moisés também deu herança à meia tribo de Manassés, segundo as suas famílias. O seu território começava em Manaim, incluía toda Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair que estão em Bazã, 60 cidades, e metade de Gileade, Astarote e Edrei, cidade do reino de Og, em Bazã. Estas foram todas aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir segundo as suas famílias. São estas as heranças que Moisés repartiu nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó para o leste. Porém a tribo de Levi Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhes tinha dito. Capítulo 14. São estas as cidades que os filhos de Israel receberam na terra de Canaã, e que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e o chefe das famílias das tribos dos filhos de Israel repartiram entre eles. A distribuição da herança foi feita por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, a respeito das 9 tribos e meia, porque as 2 tribos e meia Moisés já tinha dado herança do outro lado do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre os seus irmãos. Os filhos de José constituíram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, a não ser cidades em que habitassem e os seus arredores para seu gado e para sua posse, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Você sabe que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhes relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto, e agora eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquitas, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los como ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Calebe, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso Hebrom passou a ser chamada de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Capítulo 15. A sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul até o limite de Edom, até o deserto de Zim, até as extremidades do lado sul. O seu limite ao sul foi desde a extremidade do Mar Salgado, desde a baia que olha para o sul, sai para o sul até a subida de Acrabim, passa por Zim,
sobe do sul a Cades Barneia, passa por Esron, sobe a Dar e rodeia Carca, passa por Asmon e sai ao ribeiro do Egito. As saídas deste limite vão até o mar. Este será o limite de vocês do lado sul. O limite para o leste será o mar Salgado, até a foz do Jordão, e o limite para o norte será da baía do mar, começando com a embocadura do Jordão, limite que sobe até Bet-Oglá, e passa do norte a Bet-Arabá, subindo até a pedra de Boã, filho de Rubem, subindo ainda este limite a Debir, desde o vale de Acor, olhando para o norte, rumo a Gilgal, a qual está a subida de Adubim, que está para o sul do ribeiro. Daí o limite passa até as águas de Ensemes, e as suas saídas estarão do lado de En-Rogel. Deste ponto, sobe pelo vale de Ben-Inom, do lado dos Jebuseus do sul, isto é, Jerusalém. E este limite sobe até o alto do monte que está diante do vale de Inom, para o oeste, que está no fim do vale dos Refaíns, do lado norte. Então o limite vai desde o alto do monte até a fonte das águas de Naftoa, e sai até as cidades do monte Efron. Este limite vai ainda até Baalá, isto é, Kiriat-Jearim. Então o limite dá volta desde Baalá para o oeste até o monte Seir, passa ao lado do monte de Jearim do lado norte, isto é, Quesalon, e descendo a Bet-Semes passa por Tímina, segue mais ainda o limite, ao lado de Ecrom para o norte, e indo a Siqueron, passa ao monte de Baalá, saindo em Jabnel, para terminar no mar. O limite do lado oeste é o Mar Grande e as suas imediações. Estes são os limites dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Josué deu a Calebe, filho de Jefoné, uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo o Senhor havia ordenado, a saber, Kiriat Arba, isto é, Hebron. Este Arba era o pai de Anak. Dali Calebe expulsou os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Então Calebe avançou contra os moradores de Debir, cujo nome havia sido Kiriat Sefer. Calebe disse: darei a minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Quem conquistou a cidade foi Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe. E Calebe lhe deu a sua filha Axa por mulher. Esta, quando foi morar com Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: o que é que você quer? Ela respondeu: quero que me dê um presente, já que o Senhor me deu uma terra seca, e dê também algumas fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. As cidades no extremo sul da tribo dos filhos de Judá, na direção do território de Edom, eram estas: Cabzel, Éder, Jagur, Quiná, Dimoná, Adabá, Quedes, Azor, Itnan, Zifi, Telém, Bealote, Azor, Adata, Queriote, Ezron, que é Azor, Amã, Semá, Mulada, Azargada, Esmon, Bet-Palete, Azar-Sual, Berzeba, Biziotiá, Baalá, Lim, Elen, Eutolade, Quesil, Orma, Ziclag, Madmana, Sansana, Lebaote, Silim, Aim, Quimon, ao todo 29 cidades com as suas aldeias. Na Céfala, as cidades eram Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, Engadim, Tapunã, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Zaraim, Aditaim, Jereará, Gederotaim, ao todo 14 cidades com as suas aldeias: Zenã, Adasa, Migdal-Gade, Dileão, Mispa, Jocteel, Laquis, Boscate, Eglon, Cabom, Lamas, Quitlis,
Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá, ao todo 16 cidades com as suas aldeias, Libna, Éter, Azã, Ifta, Asna, Nezibe, Keila, Axibe e Maressá, ao todo 9 cidades com as suas aldeias, Ecrom com as suas vilas e aldeias, desde Ecrom até o mar, todas as que estão do lado de Asdod com as suas aldeias, Asdod as suas vilas e aldeias, Gaza as suas vilas e as aldeias, até o rio do Egito e ao mar grande com as suas imediações. Na região montanhosa as cidades eram Samir, Jaftir, Socó, Daná, Kiriat-Sana, que é Debir, Anabe, Estemoa, Anim, Gozém, Alon e Giló. Ao todo 11 cidades com suas aldeias, Arabe, Dumá, Ezã, Janim, Bet, Tapuá, Afeca, Unta, Kiriat Arba, que é Hebron e Zior, ao todo 9 cidades com as suas aldeias, Maom, Carmelo, Zif, Jutá, Zerreel, Joquedeão, Zanoa, Caim, Gibeá e Timna, ao todo 10 cidades com suas aldeias, Aulu, Bet-Zur, Gedor, Maarate, Bet-Anote, Eutecom, ao todo 6 cidades com suas aldeias, Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim e Rabá, ao todo 2 cidades com suas aldeias, no deserto as cidades eram Bate, Arabá, Midim, Secaca, Nibizan, cidade do Sal e Engedi, ao todo 6 cidades com as suas aldeias. Mas os filhos de Judá não puderam expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Assim os jebuseus moraram com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Capítulo 16. O território que por sorteio caiu aos filhos de José ia desde o Jordão na altura de Jericó e no lado leste das águas de Jericó, até o deserto que sobe de Jericó pela região montanhosa até Betel. De Betel ia até Luz, passava ao limite dos Arquitas até Atarote e descia na direção do oeste para a divisa de Jaflete, até a região de Bet-Oron de baixo e até Gezer, terminando no mar. Assim Manassés e Efraim, filhos de José, receberam a sua herança. O limite da herança dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, era no leste, Atarote, Adar até Bet-Oron de cima, e vai o limite para o mar com Micmetate, ao norte, de onde volta para o leste até Taanate Siló, e passa por ela a leste de Janoa, desce desde Janoa a Atarote e a Naarate, toca em Jericó, terminando no Jordão. De Tapua o limite vai para o oeste ao ribeiro de Caná, terminando no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. Mas as cidades que foram separadas para os filhos de Efraim, que estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades com as suas aldeias não expulsaram os cananeus que viviam em Gezer. Assim eles moram no meio dos eframitas até o dia de hoje, mas estão sujeitos a trabalhos forçados. Capítulo 17. Também caiu à sorte a tribo de Manassés, que era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porque era homem de guerra, recebeu Gileade e Bazã. Os outros filhos de Manassés também receberam a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, os filhos de Eleque, os filhos de Azriel, os filhos de Siquém, os filhos de Éfer, os filhos de Semida. Estes são os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Porém Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, que se chamavam Macla, Noa, Ogla, Mical e Tirza. Estas chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos chefes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que nos fosse dada uma herança no meio dos nossos parentes. Assim, segundo a ordem do Senhor, Josué lhes deu herança no meio dos parentes de seu pai. Couberam a Manassés 10 partes, além da terra de Gileade e Bazã, que está do outro lado do Jordão, porque tanto as filhas de Manassés como os filhos dele receberam herança.
Os outros filhos de Manassés receberam a terra de Gileade. O limite de Manassés foi desde Azer até Micmeatate, que está a leste de Siquém, e este limite vai na direção do sul até os moradores de En-Tapuã. A terra de Tapuã pertencia a Manassés, mas Tapuã, ainda que situada no limite de Manassés, era dos filhos de Efraim. Então o limite desce ao ribeiro de Caná. As cidades entre as de Manassés ao sul do ribeiro pertenciam a Efraim. Então o limite de Manassés vai ao norte do ribeiro, terminando no mar. Efraim ao sul, Manassés ao norte, e o mar é seu limite. Pelo norte tocam em Azer, pelo leste em Isacar, porque nos territórios de Isacar e Azer, Manassés tinha Bet-Sean e as suas vilas, e Beleão e as suas vilas, os habitantes de Dor e as suas vilas, e os habitantes de Endor e as suas vilas, os habitantes de Taanac e as suas vilas, e os habitantes de Megido e as suas vilas, a região das três colinas. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os moradores daquelas cidades, porque os cananeus persistiam em morar nessa terra. Quando os filhos de Israel se tornaram fortes, sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram totalmente. Então o povo dos filhos de José disse a Josué: Por que você nos deu por herança apenas uma sorte e uma porção, sendo nós um povo numeroso, visto que o Senhor até aqui nos tem abençoado? Josué respondeu: Se vocês são um povo numeroso, subam à floresta e abram ali uma clareira na terra dos ferezeus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim é estreita demais para vocês. Então os filhos de José disseram: A região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que vivem na planície têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-Seão e nas suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Então Josué disse à casa de José, a Efraim e a Manassés: Vocês são um povo numeroso e forte, vocês não terão só uma parte, mas a região montanhosa será de vocês. Ainda que seja uma floresta, vocês poderão cortá-la, e até as suas extremidades será toda de vocês, porque vocês expulsarão os cananeus, embora eles tenham carros de ferro e sejam fortes. Capítulo 18. Toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda do encontro, e a terra estava sujeita diante deles. 7 tribos dos filhos de Israel ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos filhos de Israel: Até quando vocês terão preguiça de entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, deu a vocês? Escolham 3 homens de cada tribo para que eu os envie. Eles se disponham, percorram a terra, façam uma descrição por escrito segundo a herança das tribos e depois voltem para junto de mim. Dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará no seu território ao sul e a casa de José ficará no seu território ao norte. Descrevam a terra em 7 partes e me tragam essa descrição, para que aqui diante do Senhor nosso Deus eu lhes faça o sorteio. Porque os levitas não têm parte entre vocês, pois a parte deles é o sacerdócio do Senhor. Gade, Rubem e a meia tribo de Manassés já haviam recebido a sua herança, do outro lado do Jordão, na direção do leste, a qual lhes foi dada por Moisés, servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram, e Josué deu a seguinte ordem aos que iam fazer a descrição da terra: Vão, percorram a terra, façam a descrição dela e voltem para mim. Aqui em Siló, diante do Senhor, farei o sorteio para vocês. Assim os homens foram, percorreram a terra, fizeram dela uma descrição no livro, cidade por cidade, em 7 partes, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló diante do Senhor, e ali Josué repartiu a terra segundo as suas divisões aos filhos de Israel. Saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim segundo as suas famílias, e ao território sorteado ficava entre os filhos de Judá e os filhos de José. O seu limite foi para o lado norte, desde o Jordão subia ao lado de Jericó, para o norte subia pela região montanhosa para o oeste, para terminar no deserto de Bet-Avém. E dali o limite passava a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul descia a Tarote Adar, ao pé do monte que está do lado sul de Bet-Horon de baixo.
O limite seguia e voltava ao lado oeste, para o sul do monte, que está diante de Bet-Horon, para o sul, e terminava em Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Este era o lado oeste. O lado sul começava na extremidade leste de Kiriat-Jearim e seguia até a fonte das águas de Neftoa. O limite descia até a extremidade do monte, que está diante do vale de Ben-Hinom, ao norte do vale dos Refaíns, e descia pelo vale de Hinom, do lado dos Jebuseus para o sul. Baixava em Enrogel, volvia-se para o norte, chegava em Semes, de onde passava para Gelilote, que está diante da subida de Adumim, e descia a pedra de Boan, filho de Rubem, passava pela vertente norte, diante da planície, e descia a planície. Depois o limite passava até o lado de Bet-Ogla, para o norte, para terminar na baía do Mar Salgado, na desembocadura do Jordão ao sul. Este era o limite do sul. Do lado leste, o Jordão era o seu limite. Esta era a herança dos filhos de Benjamim nos seus limites ao redor segundo as suas famílias. As cidades da tribo dos filhos de Benjamim segundo as suas famílias eram Jericó, Bet-Ogla, Emeque-Queses, Bet-Araba, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefar, Amonai, Ofni e Gaba. Ao todo 12 cidades com as suas aldeias: Gibeão, Ramá, Beerote, Mispa, Sefira, Musa, Querem, Irpel, Taraula, Zela, Elef, Jebus, que é Jerusalém, Gibeá e Kiriate. Ao todo 14 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Capítulo 19. Saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. E a herança deles ficava no meio da herança dos filhos de Judá. Na herança receberam Berzeba, Seba, Maloda, Azar-Sual, Balá, Ezem, Eutolade, Betu, Orma, Ziclag, Bet-Maquibote, Azar, Susa, Bet-Lebaote, Saurém. Ao todo 13 cidades com suas aldeias: Aim, Rimon, Éter e Azan. Ao todo 14 cidades com as suas aldeias, e todas as aldeias que havia ao redor destas cidades até Baalat-Ber, que é Ramá do Negueb. Esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão foi tirada da porção dos filhos de Judá, pois a herança destes era demasiadamente grande para eles. Por isso os filhos de Simeão receberam a sua herança no meio dos filhos de Judá. Saiu a terceira sorte dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. O limite da sua herança ia até Sarid. O seu limite subia pelo oeste. Marala tocava em Debezete e chegava até o ribeiro que está diante de Joquineão. De Sarid voltava para o leste, para o nascente do sol, até o limite de Quislot-Tabor. Saía a Deberate e subia a Jafia. Dali passava para o nascente, a Gat-Efer, até Cazim, e ia a Rimon, que se estendia até Nea. E rodeando-a, o limite passava para o norte. A Hanoton terminava no vale de Iftael, ainda Catate, Naalau, Shiron, Idala e Belém, completando 12 cidades com as suas aldeias. Este era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. A quarta sorte caiu a Isacar, aos filhos de Isacar, segundo as suas famílias. O seu território incluía Jezreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Sion, Anacarate, Rabite, Quizião, Ebes, Remete, Enganim, em Adá e Bet-Pazes. O limite tocava a Tabor, Zaasimá e Bet-Sames e terminava no Jordão. Ao todo 16 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Isacar, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. Saiu a quinta sorte, a tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias. O seu território incluía Eucate, Ali, Betem, Axaf, Alameque, Amade e Mizal, e tocava o Carmelo para o oeste e Sior Libnate.
voltava para o nascente do sol Bet-Dagon e tocava Zebulon e o vale de Ifael, ao norte de Bet-Emeque e de Neiel, e vinha sair a Cabu pela esquerda, Hebron, Reombe, Amon e Caná, até a grande Sidom. O limite voltava a Ramá e até a cidade fortificada de Tiro, então tornava a Oza, para terminar no mar, na região de Axibe, também uma Afeca e Reobe, completando 22 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Aser, segundo as suas famílias, esta cidade com as suas aldeias. Saiu a sexta sorte aos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. O seu limite ia desde Eflef, do carvalho de Zaananim, Adami Nequebe, Nabidel, até Lacum e terminava no Jordão. O limite voltava pelo oeste a Asnote, Tabor, de onde passava a Coque, tocava Zebulon ao sul, a Azer ao leste, e Judá pelo Jordão ao nascente do sol. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Zamati, Hakate, Kinerete, Adama, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, em Anor, Iron, Migdal, em Orem, Bet-Anate e Bet-Semes, ao todo 19 cidades com suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. A sétima sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. O território da sua herança incluía Zorá, Estaol, Insemes, Salamabim, Jalon, Itla, Elon, Tina, Ecrom, Etek, Gibeton, Alabate, Jeude, Bene, Beraque, Gati, Rimon, Mecarcon e Caron, com o território diante de Jope, mas o território dos filhos de Dan era pequeno demais para eles. Por isso os filhos de Dan foram atacar Lessem e a tomaram, matando os moradores a fio de espada. E tomando posse da cidade, foram morar nela e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as famílias, estas cidades com as suas aldeias. Quando acabaram de repartir a terra em herança, segundo seus territórios, os filhos de Israel deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles, segundo o mandado do Senhor. Deram-lhes a cidade que ele havia pedido, Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. Josué reedificou a cidade e morou nela. Estas foram as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os chefes das famílias repartiram por sorteio em herança pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, diante do Senhor, à porta da tenda do encontro, e assim acabaram de repartir a terra. Capítulo 20. O Senhor ordenou a Josué: diga aos filhos de Israel, escolham as cidades de refúgio que lhes falei por meio de Moisés, para que possa fugir para lá o homicida que matar uma pessoa por engano ou sem querer. Essas cidades serão para vocês um lugar de refúgio contra o vingador do sangue. Ao fugir para uma dessas cidades, o homicida involuntário se colocará junto ao portão da cidade e exporá o seu caso aos anciões daquela cidade. Então eles o verão para dentro da cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porque matou seu próximo sem querer e não porque o odiava. Habitará nessa cidade até que compadeça em juízo diante da congregação, até que morra o sumo sacerdote que estiver servindo naqueles dias. Então o homicida poderá voltar à sua cidade e à sua casa, a cidade onde fugiu. Assim designaram solenemente Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naphtali, Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Criate-Arba, ou seja, Hebron, na região montanhosa de Judá, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó para leste. Designaram Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Rubem, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel, para os estrangeiros que moravam entre eles, para que nelas pudessem se refugiar todo aquele que por engano matasse uma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até que comparecer diante da congregação.
Capítulo 21. Então os chefes das famílias dos levitas se aproximaram de Eleazar, o sacerdote, de Josué filho de Num, e dos chefes das famílias dos tribos dos filhos de Israel em Siló, na terra de Canaã. Eles disseram: O Senhor ordenou por meio de Moisés que nos fossem dadas cidades para morar e também os seus arredores para os nossos animais. E os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, segundo o mandato do Senhor, algumas cidades e os seus arredores. A sorte saiu para as famílias dos coatitas. Assim os levitas, que eram descendentes dos sacerdotes Arão, receberam por sorteio 13 cidades das tribos de Judá, Simeão e Benjamim. Os outros filhos de Coate receberam por sorteio 10 cidades das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés. Os filhos de Gerson receberam por sorte 13 cidades das famílias das tribos de Isacar, da tribo de Aser, da tribo de Naphtali e da meia tribo de Manassés em Bazã. Os filhos de Merari receberam por sorteio, segundo as suas famílias, 12 cidades das tribos de Rubem, Gade e Zebulon. Os filhos de Israel deram aos levitas estas cidades e aos seus arredores por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Das tribos dos filhos de Judá e dos filhos de Simeão, os filhos de Israel deram mais algumas cidades que nominalmente foram designadas para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porque a primeira sorte foi deles. Assim lhes deram Kiriat Arba. Arba era pai de Anak, que é Hebron, na região montanhosa de Judá, e em torno dela aos seus arredores. Porém o campo da cidade com as suas aldeias deram a Caleb, filho de Jefoné, com a sua propriedade. Assim, aos filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebron, cidade de refúgio do homicida, com seus arredores, Libna com seus arredores, Jaftir com seus arredores, Estemoa com seus arredores, Olom com seus arredores, Debir com seus arredores, Aim com seus arredores, Jutá com seus arredores, Bet-Semes com seus arredores. Ao todo 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim deram Gibeão com seus arredores, Gaba com seus arredores, Anatote com seus arredores, Almon com seus arredores. Ao todo 4 cidades. O total das cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foi 13 cidades com seus arredores. As outras famílias dos levitas de Coate receberam as cidades da sua sorte da tribo de Efraim. Deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, com os seus arredores, na região montanhosa de Efraim, Gezer com seus arredores, Quibzaim com seus arredores e Bet-Oron com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da tribo de Dan deram Eutec com seus arredores, Gibeton com seus arredores, Aijalon com seus arredores, Gat-Rimon com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da meia tribo de Manassés deram Taanak com seus arredores, Gat-Rimon com seus arredores, ao todo 2 cidades. Do total 10 cidades com seus arredores para as famílias dos demais filhos de Coate. Aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram em Bazã, da tribo de Manassés, Golã, a cidade de refúgio para o homicida, com seus arredores, e Bestera, com seus arredores. Ao todo 2 cidades. Da tribo de Zacar deram Quizião, com seus arredores, Daberate, com seus arredores, Jarmute com seus arredores, Enganim com seus arredores. Ao todo 4 cidades. Da tribo de Aser deram Mizal com seus arredores, Abidom com seus arredores, Eucate com seus arredores, Reobe com seus arredores. Ao todo 4 cidades. Da tribo de Naphtali deram Nagileai e Quedes, cidades de refúgio para o homicida, com seus arredores, Ramote-Dor com seus arredores, Cartã com seus arredores, ao todo 3 cidades. Total das cidades dos Gerussonitas, segundo as suas famílias, 13 cidades com seus arredores. As famílias dos demais levitas dos filhos de Merari deram da tribo de Zebulon, Joquineão com seus arredores, Cartá com seus arredores, Dimna com seus arredores, Naalau com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da tribo de Rubem deram Bezer com seus arredores, Jazã com seus arredores, Quedemote com seus arredores e Mefate com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da tribo de Gade deram em Gileade, Ramote, cidade de refúgio para o homicida, com seus arredores,
Maanaim com seus arredores, Esbom com seus arredores e Jazer com seus arredores, ao todo 4 cidades. Todas estas cidades tocaram por sorteio aos filhos de Merari, segundo as suas famílias que ainda restavam das famílias dos levitas, 12 cidades. O total das cidades dos levitas no meio da herança dos filhos de Israel foram 48 cidades com seus arredores. Cada uma dessas cidades tinha pastagens ao seu redor. Era assim com todas elas. Desta maneira o Senhor deu a Israel toda a terra que sob juramento havia prometido dar a seus pais. Eles tomaram posse dela e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo o que havia jurado a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Capítulo 22. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e lhe disse: Vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou e também foram obedientes a mim em tudo o que lhes ordenei. Durante todo esse tempo, até o dia de hoje, vocês não abandonaram os seus irmãos. Pelo contrário, tiveram cuidado de guardar o mandamento do Senhor seu Deus. Agora o Senhor seu Deus já concedeu repouso aos irmãos de vocês, como lhes havia prometido. Voltem, pois, agora e vão para suas tendas, a terra que lhes pertence, que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês do outro lado do Jordão. Mas tenham o maior cuidado em guardar o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou. Que vocês amem o Senhor seu Deus, andem em todos os seus caminhos, guardem os seus mandamentos e sejam fiéis a Ele, e o sirvam de todo o coração e de toda a alma. Assim Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para suas tendas. Ora, Moisés tinha dado herança em Bazã à meia tribo de Manassés, porém a outra metade da tribo de Josué deu herança entre os seus irmãos, deste lado do Jordão para o oeste. E Josué, ao despedi-lo para as suas tendas, os abençoou e lhes disse: Voltem para suas tendas com grandes riquezas, com muito gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitas roupas. Repartam com seus irmãos o despojo que tomaram dos inimigos. Assim os filhos de Rubem, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua propriedade, de que foram feitos possuidores segundo o mandamento do Senhor por meio de Moisés. Quando chegar à região próxima ao Jordão, na terra de Canaã, os filhos de Rubem, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer, e eis que os filhos de Rubem, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar diante da terra de Canaã, perto do Jordão, do lado dos filhos de Israel. Quando os filhos de Israel ouviram isso, toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló para fazer guerra contra eles. E os filhos de Israel enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, aos filhos de Rubem, aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés. Com ele foram 10 chefes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe da casa de seus pais entre os grupos de milhares de Israel. Eles se dirigiram à terra de Gileade, onde estavam os filhos de Rubem, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e lhe falaram, dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor, que infidelidade é esta que vocês cometeram contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando um altar para vocês para se rebelarem contra o Senhor? Será que não nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje ainda não nos purificamos, apesar de ter vindo uma praga sobre a congregação do Senhor, para que hoje vocês deixem de seguir o Senhor? Se hoje vocês se rebelam contra o Senhor, amanhã ele ficará irado com toda a congregação de Israel. Se a terra que vocês receberam por herança é impura, passem para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e tomem posse entre nós, porém não se rebelem contra o Senhor, nem se rebelem contra nós, edificando para vocês um altar que não é o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zerá, iniquidade no que diz respeito às coisas condenadas, e não veio ira sobre toda a congregação de Israel? Pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Então os filhos de Rubem, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés responderam aos cabeças dos grupos de milhares de Israel:
O poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, ele sabe, e Israel mesmo o saberá, se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor que fizemos isso. Não nos poupem a vida no dia de hoje. Se edificamos um altar para deixarmos de seguir o Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocaustos e ofertas de cereais, ou sobre ele fazermos ofertas pacíficas, que o Senhor mesmo nos restabilize. Por isso, pelo contrário, fizemos isso por causa da seguinte preocupação: amanhã talvez os filhos de vocês dirão aos nossos filhos: o que é que vocês têm a ver com o Senhor, o Deus de Israel? Porque o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vocês, ó filhos de Rubem e filhos de Gade. Vocês não têm nada a ver com o Senhor, e assim bem poderiam os filhos de vocês afastar os nossos filhos do temor do Senhor. Por isso dissemos: vamos edificar um altar, não para holocausto nem para sacrifício, mas para que entre nós e vocês e entre as nossas gerações depois de nós nos sirva de testemunho e possamos servir o Senhor na presença dele com os nossos holocaustos, os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas. E também para que no futuro os filhos de vocês não digam aos nossos filhos: vocês não têm nada a ver com o Senhor. Por isso dissemos: se no futuro disserem algo assim a nós ou aos nossos descendentes, responderemos: vejam o modelo do altar do Senhor que os nossos pais fizeram, não para holocausto nem para sacrifício, mas para testemunha entre nós e vocês. Longe de nós a intenção de nos rebelarmos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando um altar para holocausto, oferta de cereais ou sacrifício, altar que não é o altar do Senhor nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. Quando o sacerdote Finéias, os chefes da congregação e os cabeças dos grupos de milhares de Israel que estavam com ele ouviram as palavras que disseram os filhos de Rubem, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, deram-se por satisfeito. E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse aos filhos de Rubem e aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porque vocês não cometeram infidelidade contra o Senhor. Assim vocês livraram os filhos de Israel da mão do Senhor. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os chefes, deixando os filhos de Rubem e os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã. Aos filhos de Israel eles deram relatório de tudo. Com essa resposta, os filhos de Israel se deram por satisfeito e bendisseram a Deus. E não falaram mais de ir e fazer guerra contra eles, para destruírem a terra que em habitaram os filhos de Rubem e os filhos de Gade. Os filhos de Rubem e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho, porque disseram: é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Capítulo 23. Muito tempo havia se passado desde que o Senhor tinha dado a Israel repouso de todos os seus inimigos ao redor. Josué agora já era bem idoso. Ele chamou todo Israel, os seus anciões e seus chefes, os seus juízes e os seus oficiais, e lhe disse: já estou bem velho, e vocês já viram tudo o que o Senhor seu Deus fez com todas essas nações por causa de vocês. Porque o Senhor seu Deus é o que lutou por vocês. Vejam bem, por sorteio eu reparti entre as tribos de vocês estas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, desde o Jordão até o Mar Grande, na direção do pôr do sol. O Senhor seu Deus as afastará e os expulsará da presença de vocês, e vocês tomarão posse das terras dessas nações, como o Senhor seu Deus prometeu. Portanto, esforcem-se muito para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não se afastem nem para a direita e nem para a esquerda, e para que não se misturem com estas nações que restaram entre vocês. Não façam menção dos nomes de seus deuses, nem jurem por eles. Não sirvam nem adorem esses deuses. Pelo contrário, apeguem-se ao Senhor seu Deus, como vocês têm feito até o dia de hoje. Porque o Senhor expulsou diante de vocês grandes e fortes nações, e até o dia de hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês perseguirá 1000, pois o Senhor seu Deus é quem luta por vocês, como ele prometeu. Portanto, empenhe-se em amar o Senhor seu Deus, porque se vocês se desviarem dele e se apegarem ao que resta destas nações que ainda se encontram entre vocês, e se reunirem com elas por meio de casamento e se misturarem com elas e elas com vocês, saibam com certeza que o Senhor seu Deus não expulsará mais essas nações diante de vocês. Pelo contrário,
Elas serão um laço e uma rede para vocês, e açoite nas costas e espinhos nos olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor seu Deus lhes deu. Eis que hoje sigo pelo caminho de todos os mortais, e vocês sabem de todo o coração e de toda a alma que nenhuma só promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor seu Deus lhe falou. Toda se cumpriu, nenhuma delas falhou. E assim como se cumpriu todas estas boas coisas que o Senhor seu Deus lhes prometeu, assim o Senhor também cumprirá contra vocês todas as ameaças, até que os destrua de sobre a boa terra que o Senhor seu Deus lhes deu. Se violarem a aliança que o Senhor seu Deus lhe ordenou e forem e servirem outros deuses e o adorarem, a ira do Senhor se acenderá sobre vocês, e logo vocês desaparecerão da boa terra que lhes deu. Capítulo 24. Depois Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciões de Israel, os seus chefes, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel. Antigamente, os pais de vocês, incluindo Terá, pai de Abraão, e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. Eu, porém, trouxe Abraão, o pai de vocês, do outro lado do rio e fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também multipliquei a descendência dele e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei como propriedade as montanhas de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e castiguei o Egito com o que fiz ali. E depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus pais do Egito, vocês chegaram até o mar. Os egípcios perseguiram os pais de vocês com carros de guerra e cavaleiros até o mar Vermelho. Os pais de vocês clamaram e o Senhor pôs escuridão entre vocês e os egípcios e trouxe o mar sobre eles, e o mar os cobriu. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz no Egito. Depois vocês viveram no deserto por muito tempo. Daí eu os trouxe à terra dos amorreus, que moravam do outro lado do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Vocês tomaram posse da terra deles, e eu os destruí dentre vocês. Então o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, se levantou e lutou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que os amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de abençoar vocês, e assim eu os livrei das mãos de Balaque. Vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os moradores de Jericó lutaram contra vocês, e o mesmo fizeram também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus, os jebuseus. Porém eu os entreguei nas mãos de vocês. Enviei verpões adiante de vocês, que os expulsaram de diante de vocês, bem como os 2 reis dos amorreus. E não foram as espadas nem os arcos de vocês que fizeram isso. Eu lhes dei uma terra em que vocês não trabalharam e cidades que vocês não haviam construído. Vocês estão vivendo nessas cidades e comem das vinhas e dos olivais que não plantaram. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito e serviram o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir, se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Então o povo respondeu: Longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos tirou, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Vocês não poderão servir o Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e os pecados de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês e se lhe fará mal, e os destruirá depois de lhes ter feito bem. Então o povo disse a Josué: Não, o que queremos é servir o Senhor.
Josué disse ao povo: Vocês são testemunha contra vocês mesmos de que escolheram o Senhor para o servir. E eles disseram: Sim, somos testemunha. E Josué continuou: Agora, pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês e inclinem o coração ao Senhor Deus de Israel. O povo disse a Josué: Ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, Josué fez aliança com o povo e lhes deu estatutos e juízos em Siquém. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Pegou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Então Josué disse a todo o povo: Eis que esta pedra nos está testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vocês, para que não mintam ao Deus de vocês. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Depois destas coisas, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na sua própria herança em Timnat-Sara, que fica na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Israel serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que ainda sobrevieram por muito tempo depois de Josué e que sabiam de todas as obras que o Senhor tinha feito por Israel. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram sepultados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser a herança dos filhos de José. Morreu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá, cidade que pertencia a Finéia, seu filho, e que lhe tinha sido dada na região montanhosa de Efraim.